Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero fazer um tutorial de como trocar o seu SSD ou HD no seu notebook. É uma pergunta que eu escuto muito e eu vou tentar fazer uma coisa bem passo a passo, caso você não saiba absolutamente nada sobre manutenção de informática. Meu nome é Theo e o que eu estou editando aqui? Eu recentemente fiz o review desse SSD da UpGamer de 2,5 polegadas e eu vou colocar aqui no meu notebook. Esse SSD é de uma empresa nacional e fornece 2 anos de garantia. Então eu acho que é uma aposta muito válida e as velocidades dele me impressionaram no review que eu fiz no vídeo passado. Então, presumindo que você não entende absolutamente nada, eu vou fazer isso passo a passo, com capítulos nesse vídeo, para que você possa chegar exatamente no ponto que você precisa. E eu vou começar falando sobre a anatomia dos HDs e SSDs. Isso é um HD de desktop, de computador. Ele é chamado de disco de 3,5, porque dentro tem um disco rígido de 3,5 polegadas. Esse menorzinho é um disco que normalmente é utilizado em notebook, também chamado de disco de 2,5. E perceba que as conexões dele são iguais. Além de serem do mesmo tamanho, eles têm a mesma ordem aqui nos conectores, ou seja, os dois pegam tanto em computador quanto em notebook. Na teoria, porque na prática, por causa do tamanho, a gente não consegue colocar um HD de desktop dentro de um notebook. Se tivesse espaço, daria, mas você tem que se virar com o peso de estar andando com um notebook e um HD de computador. As conexões dos dois são iguais, ele vai ter aqui alguns pinos que servem para conectar na parte de dados e outros que servem para conectar na parte de força. Quando você está com um desktop, cada conector vai para um cabo diferente. E eles têm um lado certo de serem encaixados. Percebam que tem uma abinha plástica aqui que faz com que você não possa encaixar o contrário. Só que no notebook não tem cabos internos. Quer dizer, tem cabo flat, mas não conta. Então na placa-mãe vai ter um conector parecido com esse, que já são os dois juntos. Se você sabe espetar um pendrive, esse aqui também não vai ser muito trabalho. Menor com menor, encaixou. Só isso, é sério. Quando eles fizeram o SSD, fizeram um aparelho exatamente do mesmo tamanho, que tem as mesmas conexões e os mesmos furos. Na verdade, o SSD é com um pendrive grandão e tem uma capa plástica para ficar do tamanho do HD de 2,5. Perceba que ele tem furos aqui na lateral e alguns furos na parte de baixo. É padrão do mercado, todos têm a mesma furação. A única diferença que você tem que considerar é que existem 3 padrões de SATA, SATA 1, 2 e SATA 3. Só que o SATA 3, que é o mais novo, foi lançado em 2009. Então é praticamente impossível de você achar um notebook hoje em dia que vai vir com SATA 2. Mesmo que seu notebook seja SATA 2, você pode comprar um SATA 3 que vai pegar. Só que lógico, ele vai funcionar com a velocidade do SATA 2. Então tudo que você tem que fazer nesse primeiro passo é olhar no site do fabricante para ver se ele suporta SATA 3. Eu sinceramente, de 2010 para cá, eu não me lembro de nenhum notebook que não suportasse. Mas claro, eu não sei qual é a idade do seu notebook, então eu tenho que deixar a recomendação aqui. Então agora que você entendeu quais são as características do HD e do SSD e do que você tem que fazer, que é apenas encaixar, a gente vai para o primeiro passo, que é verificar a garantia. Antigamente, bote mais de uma década, os fabricantes não deixavam que os usuários abrissem seus computadores para fazer qualquer tipo de atualização, seja memória, ou HD, ou SSD. Se você fizesse isso, você perdia a garantia. Logo, algumas empresas começaram a liberar isso para os seus usuários, de tal forma que você em casa, com uma chave Phillips, você consegue abrir uma parte da tampa do seu notebook para acessar somente o SSD ou o HD. Inclusive, no próprio manual, lá ele deve ensinar como fazer, te autorizando a abrir. Caso você não tenha certeza, você pode ligar para o seu fabricante. Eles normalmente informam se você pode abrir ou não. Mas também tem outras dicas de como você vê se dá para abrir sem perder a garantia. Perceba aqui no meu notebook. Eu tenho uma tampa principal, que é essa que cobre o notebook todo, e eu tenho uma outra tampa aqui, que serve para tirar apenas uma parte da carcaça. Nessa parte aqui você vai ter acesso às memórias e o HD. Mesmo que tivesse um lacre de garantia em algum desses furos, eu poderia abrir essa parte sem problema algum, que é exatamente o que a gente vai fazer.
Só que eu vou te mostrar outros exemplos. Nesse outro notebook de 2013, ele tem alguns parafusos principais, inclusive tinha uma etiqueta de garantia, e a portinha para o SATA é só essa aqui. Então, mesmo que o notebook esteja na garantia, você consegue abrir uma portinha exclusiva para você trocar o teu disco, nesse caso. E nesse aqui, que é de 2011, a tampa dele tem essa parte, que ela é separada da carcaça principal, para poder você também acessar apenas a memória e o SSD. Dessa forma você meio que sabe, se não tiver um lacre em cima, que você consegue abrir tranquilamente sem perder a garantia. Então agora vamos para o próximo passo. Qual SSD comprar? Você pode comprar qualquer um que seja SATA 3 e que tenha a capacidade que você queira. Normalmente a gente troca o HD pelo SSD por 3 motivos. O primeiro é por causa da velocidade. Então, normalmente o gargalo do notebook, aquilo que você liga, ele passa horas ali rodando, é por causa do HD. Que além dele ser lento, o fato dele ter 2,5 polegadas faz com que ele seja mais lento do que um HD de computador. Quer dar um up sem gastar muito? É a melhor saída. O segundo motivo é por causa do armazenamento. Às vezes você tem um notebook com pouco armazenamento e você quer aproveitar e trocar para um SSD já para aumentar a capacidade dele. E o terceiro motivo é pela estabilidade. Um HD, se cair no chão, a probabilidade de você perder os dados é muito alta. Um SSD não, é um pendrive, é memória flash. Então mesmo que um notebook caia no chão e se espatife todo, é muito alta a probabilidade de você tirar o SSD e seus dados estarem lá. Então esse aqui que eu escolhi para mim é um UpGamer de 4 TB e a velocidade do SATA 3 chega até 600 MB/s. Joia, agora que você sabe que o seu notebook é compatível, já escolheu o seu SSD e comprou, agora eu vou partir para o próximo passo, que é fazer a cópia do seu disco original. Existem 2 situações. A primeira situação é aquela que você quer colocar um SSD dentro do seu computador e começar instalando o seu sistema operacional do zero. Mas eu sei que normalmente não é isso que você quer fazer. Você quer pegar o seu computador do jeito que está e copiar inteiro para o SSD, para quando você desligar e ligar a máquina, parece que não mexeu em absolutamente nada. E é isso que a gente vai fazer. Caso você queira instalar um do zero, você pode pular esse passo. Existem notebooks que têm 2 entradas para HD ou SSD. Dessa forma você tem o seu HD original, coloca o SSD, faz a cópia completa, tira o seu HD e coloca o SSD no lugar do primeiro. É só isso que a gente vai fazer. O grande problema é que a maioria dos notebooks só tem entrada para um SSD dentro. Então a gente vai resolver isso temporariamente, fazendo com que o SSD vire um pendrive grandão. E para isso eu vou usar uma base. Essa base faz com que você possa pegar o seu SSD, simplesmente plugar aqui. Você tem um transformador para colocar na tomada e isso aqui você espeta no seu notebook. E aí você pode copiar o seu HD inteiro para o seu SSD. Você pode plugar em qualquer USB do seu computador. Só que no meu caso, eu tenho aqui uma USB normal, que é preta, que é 2.0, e aqui atrás estão minhas USBs azuis. Ou seja, se você quiser transferir com o máximo de velocidade, é só plugar azul com azul. Então eu vou plugar o cabo nessa USB aqui de trás. Não existe só esse tipo de adaptador não. Existem alguns adaptadores mais simples, que é só o conectorzinho para você plugar no SATA e não tem nem fonte, ele conecta direto na USB. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos dois para que você possa escolher qual é o adaptador que é melhor para sua necessidade. Eu particularmente gosto muito desse, porque ele não pega só SSD, como pega HD de 2,5 e 3,5. Mas claro, é uma escolha sua. Eu estou aqui no meu computador e perceba que ele ainda não detectou o SSD. Então vou ter que entrar num negócio chamado gerenciador de discos. Aqui ó, criar e formatar partições do disco rígido. Ele vai me abrir uma janela e aqui ele está mostrando todos os meus discos que estão no meu drive. Então, enquanto que aqui no Windows Explorer, no meu computador, ele não aparece, é porque eu ainda não formatei e inicializei o disco. Lá no gerenciamento apareceu aqui, ó, disco 2, básico, 3815, que vai dar os 4 TB. Botão direito, novo volume e simplesmente avançar, 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 concluir. Ele está em processo de formatação. Pronto, quando acaba ele faz uma formatação rápida e aparece, ó, novo volume, 2 pontos,
e aqui apareceu no Windows. Ou seja, meu disco já está operando. O que eu preciso fazer agora é a cópia completa do D para o E. Ou seja, tudo que está aqui nesse disco, que é um disco de 2 TB, vai ser transferido para esse disco de 4 TB. O nome desse processo se chama clonagem de HD. Existem vários programas gratuitos que fazem isso, mas tem um deles que eu gosto muito, chamado Macrium Reflect. Eu entrei no Google, esse primeiro link ou no segundo, tanto faz. Products, aí Macrium Reflect Home, nessa abinha aqui onde tem Personal, que é exatamente para hobbyistas ou para você usar para você. É gratuito, tá? Eu vou baixar essa versão aqui, 64 bits. Ele vai pedir alguns dados aqui. Aqui ele já aparece, ó, Downloading Reflect Home Trial. Já baixou, vamos executar. Tá aparecendo a proteção do Windows aqui, instalar mesmo assim, avançar, avançar, aceita o contrato, avançar, avançar. Botar o e-mail e avançar. Concluir, e ele pede para reiniciar o sistema. Pronto, entrei no Macrium, vou deixar aqui o modo claro, e o que ele está fazendo é me mostrando exatamente tudo que eu tenho nos discos. Eu tenho aqui, ó, disco 1, que é um disco de 2 TB, 1.82 TB. Aqui embaixo eu tenho um segundo HD, que é na verdade é um SSD de 500 GB, e esse disco 3 é o disco que eu estou querendo fazer o clone, que é o meu UpGamer aqui de 4 TB. Ele dá as informações aqui embaixo, 3.73 TB, ou seja, 4. O número não é exato, tá? Isso é uma questão técnica que eu não vou entrar em detalhes. O que eu quero é pegar esse disco de 2 TB e copiar completamente para cá, onde tem 4 TB. Então eu vou aqui, ó, clonar esse disco e ele vai me mostrar. O disco está aqui, ó, 2 TB, e você vai ver duas partezinhas, essa parte e essa parte. O nome disso se chama partição. Isso é normal. Quando você vai instalar o disco, por exemplo, o Windows, ele cria algumas partições. Nesse caso, como eu formatei, ele criou uma partição de 16 MB e outra de 2 TB. Inclusive, essa proporção aqui não é real. Esse 16 MB aqui é um 0 ponto qualquer coisa por cento. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente vai clonar o disco inteiro, com todas as partições. Então eu selecionei o meu disco 1 e aqui o destino eu vou colar no disco 3. Ou seja, tudo que está nesse disco de 2 TB vai ser copiado para esse disco de 4. Aí copiar partições, eu vou simplesmente clicar em avançar, avançar e concluir. Vou dar um OK e ele está me dando um aviso. As unidades a seguir serão sobrescritas. O que ele está me avisando é, tudo no disco E vai ser apagado. Sim, é o que eu quero. A única coisa importante é você não errar a origem e destino. A origem é o seu HD atual ou SSD atual e o destino vai ser o SSD novo. Então eu tenho que confirmar só para avisar para ele, olha, eu quero realmente apagar tudo no disco E, que foi o que eu acabei de instalar. E vou continuar. Então ele já iniciou a clonagem, isso aqui vai demorar talvez horas, então eu vou deixar rodando aqui e volto com vocês quando concluir. Joia, acabou a gravação aqui, demorou um bocado, clonagem concluída em 7 horas e quase 14 minutos. Essa lentidão se dá pela velocidade de leitura do HD, que obviamente não é grande. Eu vou aproveitar que o HD ainda está no computador para fazer um teste de velocidade. É um teste sintético, mas ele meio que reflete a realidade. Então aqui deu em torno de 73,5 mega por segundo. Deixa eu ver se ele... 73,5 mega por segundo vezes 60 segundos vai dar 4 GB por minuto. Deixa eu dividir por 1000, isso é em giga, vezes 60. 264 GB por hora, vezes 7 horas e 14. 14 são 25%, 7,25% de hora. Deu 2 GB. Tá, aqui estão os testes do HD. Eu vou guardar esses números, 73,5 e 72 mais ou menos, de leitura e escrita, para poder, quando a gente colocar o SSD, ver quanto vai dar a diferença. Então agora eu vou fechar e a gente vai voltar para o disco. Agora a gente vai para o próximo passo, que é ajustar a capacidade do HD. Veja só, esse primeiro disco tem disco 1 GPT, aqui embaixo ele tem dizendo 2 TB, é o meu HD
que eu vou remover do computador. Então ele tem uma partição aqui de 16 MB e todos os outros 2 TB estão do outro lado, aqui onde tem essa barrinha vermelha. Esse segundo disco aqui, GPT, é um SSD NVMe, que é onde está o sistema operacional, onde está o Windows aqui no meu notebook. E o que eu quero que você preste atenção é que nos discos que tem o Windows, ele tem mais partições porque o Windows já cria. Eu tenho essa partição aqui com 500 MB, essa com 100 MB, essa com 16 e aqui com 476. Então guarde essa informação. Essa partição aqui primária, que é a maior, é onde estão os arquivos. As outras 3 a gente não mexe. Esse terceiro disco é o SSD que está aqui do lado. O que acontece? Se eu tivesse copiado de um HD de 2 TB para um SSD de 2 TB, eu não precisava fazer mais nada. Mas nesse caso, eu copiei de um HD de 2 para um de 4. Então ele fez a cópia dessas duas partições de cima exatamente iguais aqui embaixo. Então essa aqui, que é a principal de 2 TB, é a partição que eu tenho que aumentar para ele ocupar os outros 2 que estão perdidos por aí, que eles estão aqui do lado. Ó. Essa área em cinza significa a parte do HD que não está sendo ocupada por ninguém. Se o seu HD for o principal que tiver o Windows, você tem que procurar a sua partição principal, que é a que tem o maior tamanho, no caso aqui 476. Inclusive, essa mesma informação é mostrada aqui no meu gerenciador de disco do Windows. Eu tenho aqui embaixo um 863 ocupado, que é exatamente igual ao volume D, que é o meu HD. Um 863 e eu tenho não alocado aqui 1953. Eu vou clicar com o botão direito e vou estender o volume, porque eu quero que essa partição se estique até 4 TB. Vou clicar em avançar. Ele está me dizendo aqui que ele tem um total de 3.9 TB, o espaço máximo disponível é 199 e tal, o número se repete aqui embaixo, eu posso avançar e depois concluir. Agora essa parte que estava boiando entrou no meu HD. Aqui no Macrium, quando eu atualizar, agora ele me mostrou que está ocupando 3.73 TB. Ou seja, agora sim, os meus 2 TB estão ocupando só metade e o resto está livre. Só repetindo, porque é importante, se você for aumentar o disco do Windows, procure a maior partição. No caso aqui, ó, 476. No meu gerenciador disco, essa aqui, ó, 476. É essa que você tem que expandir. Por sinal, existem vários programas que você pode fazer isso, tanto nativos no Windows como programas por fora. Programas que mexem com as partições. Só tome cuidado para fazer de forma bem atenta. Agora a gente vai para o próximo passo, que é desmontar o computador e substituir o SSD que eu copiei tudo pelo meu HD. Cuidado quando for desligar, você verificar se realmente está desligado. Não coloca para hibernar ou simplesmente fecha a tampa não. Ele tem que estar completamente sem energia. Se o seu notebook tiver a bateria removível, por segurança remova antes de fazer a modificação do SSD. Agora a gente finalmente vai fazer a troca no notebook. A maioria absoluta dos parafusos são do tipo Phillips, mas pode ser que seu notebook seja de outro tipo. O problema é que não pode ser qualquer Phillips. Isso aqui, por exemplo, é uma chave Phillips PH0, tem uma pontinha bem fininha. Essa aqui já é uma PH1, que já tem uma ponta um pouco maior. E não é bom usar ela nesses parafusos muito finos. O risco de você espanar um parafuso desse é muito grande. E essa aqui também é uma chave Phillips, só que essa aqui é uma PH3. Essa aqui nem entra no parafuso. Então eu recomendo que você utilize um jogo de bits de precisão. É um jogo de bits com as pontinhas bem fininhas, que certamente vai ter uma delas que bate com o seu parafuso. Então eu vou deixar na descrição o link de uns 3 kits. Que eu vou pegar uma ponta, que eu acredito que é a dele. No meu caso aqui é a PH1. E vou desparafusar os 4 parafusos que tem dessa tampa. A tampa sai com facilidade e aqui está o HD de 2 TB. Lembra que eu disse que tinha uns parafusos? Pois é, ó. A mesma sequência de parafusos que estão aqui, bate aqui. Vou desparafusar esses caras.
Ele vai sair inteiro, tem um plugzinho aqui. E a base de metal, no meu caso, ela está parafusada aqui do lado. Então o que eu vou fazer vai ser a substituição dessa base para colocar no meu SSD. Cada um vai ter uma forma diferente. O HD tá aqui, ele estava instalado dessa forma. Agora eu vou pegar o SSD, pegar essas placas e vou instalar exatamente do mesmo jeito. Com essa furação aqui, ligando os furos da plaquinha para depois colocar ele inteiro lá dentro do computador. Agora eu vou plugar o cabinho SATA e devolver ele para a bandeja. Para ele não ficar bambo, a gente coloca esses parafusos de volta. Prontinho, agora que eu já troquei o SSD de lugar, eu vou voltar com a tampa para a posição dele e vou parafusar. Vamos ligar de volta. Pronto, liguei o computador, abri o gerenciador de disco e agora eu estou com o meu disco 1, que é o do Windows, e o disco 0, que é o meu disco de 4 TB. Todos os arquivos estão do jeito que estava antes, ou seja, foi um clone. E só a título de comparação eu vou rodar o Crystal Disk. Eu quero ver a velocidade do meu SSD agora para comparar com o HD que estava. Vou selecionar aqui o E, 46% ocupado, 1,7 TB de 3.815, que dá os 4 TB. Prontinho. Acabou de fazer os testes e dá uma olhada na diferença de velocidade. Eu saí de coisa de 70 e poucos mega por segundo para 545. Isso dá o quê? 2, 6, quase 7 vezes, não é isso? Não sei, faz as contas e deixa aí nos comentários. Aqui no gerenciador tem uma outra coisa que dá para fazer caso você tenha um pequeno problema de letra de unidade. O meu HD era o D. Aí eu coloquei o SSD que virou o E. Quando eu tirei o HD que eu botei o SSD, ele continuou como E. Então, para manter o caminho das pastas todos iguais ao que estava, eu tenho que mudar esse meu SSD de E para D. Basta clicar com o botão direito, alterar a letra de unidade de caminho, e eu vou alterar de E para D. Ok? Sim. Quando eu voltar lá no meu computador, ele já está como D. Bom, gente, é isso. Não deixe de deixar o seu joinha, se inscreva no canal mais aleatório de tecnologia. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e vejo vocês na próxima. Beijo do tio.